Eu vou começar uma palavra hoje e vou terminá-la no domingo que vem. So I'm going to start a message today and finish next Sunday. E o tema dessa palavra é o que fazer quando não sabemos o que fazer. And the topic is, what can we do when we don't know what to do? O que fazer So what to do quando não sabemos o que fazer. when we don't know what to do? Você já teve alguma situação Have you que been in situations você se sentiu sem saída? that you felt like you had no way out? Sim, todos nós. All of us. Todos nós nos sentimos assim um dia. All of us have felt this way, at least Sabe, one day. o povo de Israel um dia estava nessa circunstância. You know, the Israelites were under this circumstance once. Perdão. I'm sorry. I'm so Eu sorry. comecei a pregar e essas cadeiras estão vazias. Oh, I started to preach and these chairs here are empty. Cadê os adolescentes? Vocês fizeram eles reféns? What happened to our teenagers? Are they hostages or something? Isso é pra sentar mesmo. Aí, Gustavo. There you go. Aí. There you go. Não, peraí. Antes de você sentar, abra sua blusa. Agora pode sentar. Agora você pode sentar. It's a matter of team. É disso que eu estou falando. Lá atrás, por favor. O povo de Israel um dia estava diante do Mar Vermelho. So the people of Israel, they were before the Red Sea. E a Bíblia fala que atrás deles tinha o grande exército de Faraó. And the Bible says behind them was the great army of Pharaoh. Você sabe a história. You know the story. Eles clamaram ao Senhor. They Moisés cried clamou out ao to the Senhor. Lord. E o Senhor apenas ordenou para And Moisés the Lord estender o cajado, Just pisar ordained na água e entrar. that Moses would stretch out his staff and the waters just opened Você up. sabe o resto da história. You know the Todo rest aquele of the exército story. foi destruído. All the army was Os destroyed. inimigos do povo de Deus foram The submergidos. enemies of the people of God, they were E o submerged. povo passou a seco And pelo the Mar Vermelho. people walked onto dry land E inside aqui, the sea. no livro de 2 Crônicas, And in 2 Chronicles, no capítulo 20, chapter 20, nós temos uma situação parecida. we have a similar situation. E muitas vezes, enquanto você abre lá, se você está com a Bíblia de papel, If you have your paper Bible with you while you open there, quando nós estamos passando por essas dificuldades, nós não sabemos o que fazer. while we are going through these circumstances, we don't know what to do. E às vezes Não me ajuda de uma vez por todas. Qual que seria a tradução para overwhelming? Pesado demais? É É pesado demais, sobrecarregado. É muito pesado às vezes. And sometimes it's just Você não overwhelming. It's too enxerga a heavy. saída, você não sabe o que fazer. You can't see your way out. You Você don't não know what to sabe do. como orar. You don't know how to pray. Vou te lembrar, você se lembra nos dias antes da pandemia? You remember the days prior to pandemic? O mundo ficou perplexo. The world was perplexed. Pelo menos o mundo que tem acesso às mídias. At least the world that has access to social media. Porque um monte de gente continuou vivendo muito bem ao redor do mundo. Because a lot of people around the world, they were doing just fine. Porque eles não sabiam de nada. Because they didn't know anything. Mas todos ficaram perplexos. Aquela coisa assim, você não sabe o que fazer. Você não sabe como é que seria. But it's like you didn't know what to do. You didn't know what was going to be. E várias incertezas vinham na sua mente. A lot of uncertainties coming to your mind. E muito, talvez, medo. And maybe even fear. Não tem nada de errado você temer. There's nothing wrong with being afraid. Como não tem nada de errado você chorar. And there's nothing wrong with you crying. Contanto que você foque o As seu long medo, o seu clamor, as you o seu focus choro your cry, para o único que pode resolver your os nossos fear problemas, os seus to the problemas. only one who can solve your Amém? problems. Então eu quero te mostrar hoje e a semana que vem 7 coisas So I want to show you, starting today and ending next week, 7 things. que Deus nos dirige, 7 direções para Deus, de Deus para nós, 7 guidances of God to us no meio da batalha, no for meio da luta. middle of our battles. Lá, então, 2 Crônicas 20, So 2 Chronicles 20. no versículo 1 começa assim.
Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. You can follow in English right there. Verse 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Ou Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então olha só. Versículo 3. So on verse 3, Esse rei então tem uma notícia. this king has some news. Que 3 povos poderosos estavam vindo contra ele. 3 powerful nations were coming against him. Essas nações, pouco tempo antes, tinham sido poupadas. These nations, a while prior to that, they had been spared. E agora eles querem destruir o povo de Israel. And now they come to destroy the people of Israel, É assim que eles pagavam That's how o they bem que were. foi feito a eles. paying back for the good Mas- that was done to them. Mas aqui, But over no here, meio então, naquele momento em que ele recebeu essa notícia terrível, the moment he received this bad news, olha a resposta de Josafá. look at his answer. A Bíblia The fala Bible says que ele teve medo, he was afraid, mas ele se pôs a buscar ao Senhor. but he went to seek the Lord. Sabe, as emoções dão cores à nossa vida. You know, our emotions give colors to our life. Não tem, todos nós temos emoções. All of us have emotions, Só que nós não podemos deixar que as emoções nos controlem. but we cannot allow our emotions to control us. Josafá teve muito medo. Josaphat was very afraid. Josaphat. Ele teve muito Josaphat. medo. He feared a lot. Mas ao invés de desesperar, But instead of getting ao desperate, invés de correr, instead of running ao away, invés de se esconder, instead of hiding, ao invés de colocar o povo todo desesperado instead of getting his people desperate e gritar, salve-se quem puder, and just cry out, you just save yourself. ele falou, He said, nós vamos buscar ao Senhor. we're going to seek the Lord. Ele teve medo, He was afraid, mas ele se colocou para buscar o Senhor. but he put himself in a position to seek the Lord. Lembre-se disso. Remember, Você vai ter medo, you're going to be afraid, mas na hora do medo, but when you get afraid, busque ao Senhor. seek the Lord. Volte-se para Deus. Turn your heart to the Lord. Na hora do medo, When you feel afraid, não se volte para as notícias. don't turn your heart to the news. Olha, eu acho que você já viu que desgraça é o que vende. You know that disgrace sells. Você não vê em nenhum lugar. You don't see anywhere. A Jaqueline essa semana falou algo. Jackie told me Eu this week. acho que vocês viram a tragédia que aconteceu com o nosso prédio lá em Goiânia, da Vila Nova. Did you see what happened to one of our buildings in Brazil, Videira, there? É um prédio bem grande, um dos 10 prédios da Videira lá em Goiânia. One O of the 10 teto buildings that we desabou. have, one of the roof, the whole roof came down. Eles estavam instalando painéis de energia solar, They were installing these energy panels, todo de acordo com o código lá, according calcularam to tudo, code, e não aguentou. but it couldn't resist the weight. Graças a Deus não tinha ninguém lá dentro naquela hora, era o horário de almoço do zelador. Praise God, no one was inside the building. E o rapaz que estava no teto sofreu alguns arranhões. And someone that was up on the roof when it happened suffered like minor scratches. Mas eu estava conversando com o pastor Riconata e a Jaqueline falou algo. But then I was talking to Pastor Rigonato and then Jackie said something. Porque a notícia correu muito rápido. Oh, because the news just spread Eu estava lá na pista trabalhando no trator, minha irmã já mandou o vídeo do pastor Aloysio e do pastor Rigonato na televisão. And I was Ao vivo. at the track working and my sister just showed me the video, just sent me the video right away. Aí Of meu irmão Pastor já me Aloysio. liga. And my brother called me. Você viu o que aconteceu? Did you Você see tem what alguma notícia? happened? Como é que tá lá? Tá tudo bem? Do you know if everything is okay? Aí a Jaqueline falou assim, And Jackie said, se fosse if a inauguração de um prédio novo, it was the inauguration of a building,
Uma celebração, a igreja está abrindo um novo prédio. Você acha que seria notícia? The church is opening a new building. Não, Do porque you é a think desgraça que vende. you would Até see the inventaram news? que tinha uma mulher que estava passando lá por perto e se machucou na hora. Não aconteceu nada, não tem nada de mulher ferida. But disgrace Mas tem que sells. vender. They have to sell the news. Então, deixa eu te falar. So listen, Você está com medo? are you A afraid? primeira coisa que você tem que fazer é First cortar a thing notícia da sua vida. You have to do is to Quando começou a tirar notícias da cut sua news vida. off your life. Foi a primeira coisa que eu fiz quando começou a pandemia. The first thing that I did when pandemic starts. Eu me lembro, tadinha da Started. minha mãe. Eu falava com a minha mãe, ela falava assim, qual o número de mortos? I remember my mom would ask me about the number of Fala, dead sei não, mãe. people a day. Sei não tô assistindo notícia. I'm like, Mom, I'm not watching. I'm not following. Não tô acompanhando. I'm not following, Mom. Não vou pensar nisso. I won't think about that. Por quê? Why? Porque na hora do problema, Because when the problems você tem come, que se voltar para Deus. you have to turn your heart to God. E esse rei se voltou para Deus. This king turned his heart E to ele God. proclamou um jejum em toda a terra. He proclaimed a fasting throughout his land. Lá, continuando, no versículo 5, On verse 5, fala o seguinte: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Habitaram nela e edificaram um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti. Agora escuta, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Tu nos you ouvirás. will hear and save us. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha isso. Look at this. Ele estava com medo, He was afraid. ele não tinha direção, He had no direction. ele não sabia o que fazer. He didn't know what to do. Ele é o rei. He's the king. Ele é aquele no qual todo mundo está olhando para ele. He is the one all eyes are Todos upon. estão esperando a direção dele. All are waiting for direction that comes from him. Mas ele fez a coisa certa. But he did the right thing. Ele foi para a presença do Senhor. He went to the presence of the Lord. E ele falou para o Senhor He as said promessas to the dele. Lord all of his promises to him. E ele falou diante do Senhor aquilo que Deus já tinha falado para Abraão. He proclaimed before the Lord whatever the Lord had promised Abraham. E ele assumiu, And he said, falando: Nós não sabemos o que fazer, we don't know what to do, porém os nossos olhos estão postos em but ti. our eyes are upon you. Nossos olhos olham para o Senhor. Our eyes look to Nossos the olhos Lord. contemplam o Senhor. Our eyes see the Lord. Amém? E aí, olha, no versículo 15, Verse 14. 14. 14 actually. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, presta atenção, agora aqui então, o Espírito listen. Santo veio sobre um profeta. So the Holy Spirit comes upon a prophet. E aí ele fala, And he says, Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. listen, all of you of Judah and your inhabitants of Jerusalem. E tu, ó rei Josafá, And you, ao que king, vos diz o Senhor, thus says the Lord to you. não temais nem vos assusteis, Do not be afraid nor dismayed por causa dessa grande multidão, because of this great multitude. porque a peleja não é vossa, mas For de the Deus. battle is not yours, but God's. Amanhã descereis contra eles,
You will come down. You go down against E them eis que tomorrow. sobem pela ladeira de Ziz. They will surely come up by the ascent of Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. You will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. You will not need to fight in Tomai this battle. posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor dará. Just position yourselves, stand still and see the salvation Ó of the Lord. Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis amanhã. Judah and Jerusalem, do not fear or assusteis. be dismayed. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Then Jehoshaphat bowed his head and his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed before the Lord, worshiping the Lord. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. And the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korathites took up to praise the Lord God of Israel with voices loud and high. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. So they rose early in the morning and went out to the wilderness of Tekoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. As they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and your inhabitants of Jerusalem. Crede no Senhor vosso Deus, Believe in the Lord your e God. estareis seguros. You shall be established. Crede nos seus profetas, Believe his prophets. e prosperareis. You shall prosper. Espírito Santo, fala Holy conosco. Spirit, speak to us. Obrigado que a sua palavra fala nessa Thank you manhã. for your word speaks. Obrigado, Espírito, porque o Senhor é o Deus que confirma o coração dos seus filhos. Thank you, Holy Spirit, because you bring confirmation A to your sua children's voz. hearts. Your voice. Em nome de Jesus, me In the usa, name of Senhor, Jesus, para a sua use me, Lord, glória, for your para glory. edificar a sua amada igreja, To edify your beloved para church. prepará-lo, Senhor amado, To para o encontro prepare com o them Senhor. for an encounter with E you, que Lord. todos nós hoje May all of us possamos today sair daqui hoje com a certeza leave this place with the assurance que o Senhor cuida de nós. you take care of O Senhor é o us. nosso Pai. You are our E Father. o Senhor é por nós. You are for Em us. nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Deixa eu me situar no tempo. Então, aqui você vai ver Deus trazendo 7 coisas. So you see here, God brings 7 things. E a primeira coisa, eu achei uma coisa, vale a pena falar isso aqui também. And it's worth saying this. Na oração dele, During his prayer. ele falou o seguinte: He said Ah, this. Senhor Deus de nossos pais. Oh Lord God of our fathers. Você sabe quando ele falou isso, ele estava falando dos pais de Israel, You know, dos he patriarcas. was talking about the patriarchs, the fathers of Israel. Aí, essa é a nova ou a velha aliança? Is this under the old or the new covenant? É a velha aliança. Is the old A covenant. oração dele foi Deus dos nossos pais. His prayer was God of our forefathers. Mas Paulo, lá em Paul. Gálatas 1:3, Paul in Galatians 1 verse 3, Paulo fala de outra maneira. Paul says this in another way. Ele fala: o Deus, He says the God, nosso Pai our Father, e de nosso Senhor Jesus Cristo. and of our Lord Jesus Christ. Na nova aliança agora, Under the new por covenant, causa de Cristo, because of Christ, não é Deus dos ancestrais. is not the God of our ancestors. É o Deus nosso Pai Is the God our Father, e do nosso irmão Senhor Jesus and Cristo. of our brother, Aleluia. Lord Jesus Christ. É o Abba. Hallelujah. Is Abba. É o Abba, ele é o He's Abba, ele é o Abba. papaizinho da He's nossa vida. Our daddy. Glória a Deus. Aí, no versículo 12, On verse 12. ele fala o seguinte: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. He says, in ourselves, we have no strength to go against this multitude that's coming against Em us. 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo fala And in 2 Corinthians 12, verse 9, Paul que says, diante de uma circunstância ele orou e por 3 vezes o Senhor falou para ele: because under a circumstance, he prayed, and for 3 times the Lord spoke to him. a minha graça te basta, My grace is sufficient porque for o you. meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Because my power is strengthened in your weakness. Esse rei reconheceu a fraqueza dele. This this king Ele recognized his reconheceu a weakness. necessidade dele. He recognized his need. E o Senhor, And the Lord, a Bíblia fala que ele, the Bible says, he, na nossa fraqueza, in our weakness, é que ele manifesta o poder dele. he manifests his power.
O apóstolo Paulo chegou a uma conclusão. Apostle Paul came to this conclusion. Ele falou, por isso, He said, that's why eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. I will glorify in my weakness. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Because his power is strengthened in my weakness. Você está entendendo o poder disso aqui? Do you understand the power of this statement? Diz que tinha um garotinho no quintal da casa dele tentando mover uma pedra. They say there was this little boy trying to move a rock E ele tentava. in his backyard, and E he ele was tentava de um trying, lado, tentava de outro. and he tried one way and another way. E o pai dele estava lá perto dele. His father was next to E ele him, falou, eu não consigo. and he said, I can't do it. Aí o pai dele perguntou, falou, você já fez tudo que estava ao seu alcance para mover essa pedra? His father asked him, have you done everything in your Ele strength falou, to move the sim, mas eu rock? não consigo. He said, yes, but I can't do it Aí o still. pai dele falou assim, falta uma coisa. He said, well, there's Falta one você thing fazer uma left. coisa. One E thing ele já left. ficou olhando, esperando, né, qual que é a And estratégia. now he's waiting for the strategy. E o pai falou, And the father said, pede ajuda. ask for help. É aí que Deus é glorificado. That's when God Não gets confie glory. na sua carne. Don't trust your own Não confie flesh. no seu poder Don't administrativo, trust filho. your power to administer. Não confie na sua capacidade natural. Don't trust your natural abilities. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo falou que aqueles que confiam na carne serão envergonhados. The Apostle Paul said in the Bible, those who trust their own Porque se flesh você confia na sua carne, você não vai confiar em Deus. will be brought to shame, because if you trust your own flesh, you won't trust God. Esse rei fez a coisa certa. This king did the right thing. Ele reconheceu a fraqueza. He recognized his weakness, E a resposta veio. and the answer came. E o Senhor começa falando. And the Lord begins by saying, Dai ouvidos todo Judá, versículo 15. E vós, moradores de Jerusalém. give ears, all Judah and the inhabitants of Jerusalem. E tu, ó rei Josafá. Deus foi específico com ele também, And porque ele God clamou. was specific toward him because he cried out. Ele reconheceu a necessidade He dele. recognized his need. E aí ele começa falando, não temais. And he said, do not be afraid. Fala, não tema. Say, don't be afraid. Não temais. Essa é a primeira palavra do Senhor para eles. That's the first word of the Lord to them. Não tema. Don't be afraid. Não tenha medo. Don't be afraid. Ao invés de se afundar em pensamentos loucos que vão te destruir, Instead of drowning yourself with these wrong thoughts that are going to destroy you, vou falar a verdade. let me tell you the truth. Quantas vezes você pensou que certas circunstâncias da sua vida não tinham saído e hoje você olha para trás, já passou há muito tempo How atrás? many times have you gone through situations and you thought right there and then there's no way out, and then you look back today and you're like, Mas nos dias você ficou muito preocupado. oh, but you were very concerned back then. Você provavelmente ficou ansioso, nós vamos falar sobre isso depois. You got anxious E não mudou nada. and nothing changed. Só piora. It only gets worse. Quantas vezes você ficou preocupado com uma circunstância que nem existia? How many times you got concerned with circumstances that did not even exist? Você já passou por isso? Have you gone through that? Você está preocupado com uma circunstância que depois vai acontecer e falou, nossa, nem era o que eu pensava. You're worried about something and then this something happens and it's like it's not even what I was thinking. Então nós temos que guardar a nossa We mente. need to protect our mind. Nós temos que guardar a nossa vida. We need to protect our lives. Não temas. Do not be Não afraid. alimente pensamentos de frustração e desapontamento com o Senhor. Don't nourish these thoughts of frustration and disappointments toward God. Me escute aqui agora. Listen Fala to amém. me. Say amen. Deus God não é is not o autor the author dos seus problemas. of your problems. Deus é o autor God is the author e o consumador and the finisher da sua fé. of your faith. Aleluia! Então quais são as fontes do seu problema? What are the sources then of your problems? Pode ser o diabo, Maybe the devil. pode ser as circunstâncias, o Might be the acaso, circumstances or chance. e pode ser você mesmo. And it might be you, Não é verdade? right? Uma coisa eu sei, One thing I know, Deus não é. it's not God. Porque a Bíblia nos fala que toda boa dádiva Because the Bible says every good gift, e todo dom perfeito, presente perfeito, every good gift vem dele, comes from the Lord, do Pai das the luzes. Father of lights. Mas Jesus falou que no mundo nós teremos aflições. But Jesus says that in the world we will have Irmãos, afflictions. quantas vezes eu orei? How many times? Inúmeras, já orei.
number of Falei, times Deus, eu tomei essa decisão errada. that I've prayed during my life, God, I made a mistake. Nossa, por que eu fiz isso, Why Deus? did I do it? O que o senhor vai fazer agora? What are you gonna do now? Porque só o senhor que pode me tirar dessa. Only you can save me now. Só o senhor que pode abrir essa porta. Only you can open Só o the senhor door. pode consertar isso. Only you can fix this now. Só o Senhor, Pai, Only que you, pode mudar Lord, essa Can circunstância. change the circumstance now. Você está entendendo por quê? Porque é só Ele. Because it's only Him. Não tenta dar jeitinho, não. Don't try to fix it. Não perca tempo tentando dar jeitinho. Don't waste your time trying to fix it. Eu vou falar algo agora, não é pra... Não estou acusando nem condenando ninguém. I'm about to say something. It's not accusing. I'm not accusing anyone. Nós somos pastores há muitos anos. We've been pastors for so many 23 years. anos. 23 years to be. Então, são Exact. inúmeros os casos. So numbers of cases. Não, por favor, Please. escuta com seu coração. Hear me with your heart. Raramente, Rarely casais vêm conversar conosco couples come to us no momento em que há restauração. in the moment, in the instance that there's restoration, there's Normalmente, hope. quando eles vêm, o trem já está explodido para todo lado. When they come, things are already messed up. It's exploded. E é maravilhoso, And it's wonderful. porque é aí que a gente vê Deus fazendo. Because we see God doing É aí que a gente the vê a mão de miracle. Deus restaurando. We see the hand of God restoring. Porque não é aquele negócio de, não, é só faz isso. Não, perdoa ele, vai, segue a vida. Não é assim, tá tudo explodido. Because it's not, the moment that it's like, oh, just forgive him. It's going to be all right. No, everything is messed up. Sabe? E aí é nessa hora And then it's right there que eu não tenho receita, that I have no recipe, que eu não sei o que fazer, that I don't know what to do, que eu falo, o que o senhor quer fazer aqui? that I say, what do you want to do, Lord? Eles estão lá se aconselhando comigo, They're there. eu tô com a having cara counsel, pastoral. And I have my pastoral face on. Mas dentro de mim eu tô falando, tem misericórdia de mim, But Senhor, me inside ajuda. of me, I'm like, oh, God, não have sei o que mercy eu vou on falar, me. não sei o que eu vou I don't fazer, know what Espírito to say. Santo I de don't Deus. know what to do. Holy Spirit of God, O que o senhor quer falar? what do you want to speak? Você está entendendo? You Nós temos que buscar understand? o Senhor. We have to seek Nós the temos que Lord. nos voltar para Deus. We have to turn our heart to Him. Irmãos, não há circunstância na sua vida que não possa ser transformada. No circumstance in your life, there's none that cannot Só be não transformed. perca tempo Just don't waste time temendo. fearing. Volte-se para Deus. Turn your heart to Não God. tenha medo. Don't be afraid. Está ok assumir que você tem medo. It's okay to say that you're afraid. Eu gosto demais da história de Gideão. I love the story of Gideon. A Bíblia fala que Gideão, The Bible says Gideon. o Senhor chega e fala para ele algo. The Lord comes to him and says this, something. Gideão, Gideon, se você tiver com medo, if you're afraid, você lembra que Deus, quando chamou ele, falou, homem valente, homem valente. because you remember when God called him, Aí He falou- calls him brave man. Ele falou, se você tiver com medo, But now God says, if you're afraid, vai lá no acampamento do seu inimigo, go to the enemy's camp. que eu vou te mostrar algo. I'll show you something. A Bíblia fala que Gideão foi, And the Bible says Gideon went porque ele estava com medo. because he was E afraid. ele está lá escondido. And now he's hiding. E de repente acorda um soldado And then a soldier wakes up e fala, eu tive um sonho. and says, I had a E dream. ele falou para os outros, And then he spoke about the dream. eu sonhei que tinha um pão descendo numa ladeira. I dreamed about this loaf of bread is coming down E esse the pão hill. destruía tudo que estava na frente dele. And it Algo assim. destroyed everything that was in front of him, of it, E ele the falou, bread. isso é Gideão que está vindo. And the other soldier said, that's Gideon, he's coming against us. Presta atenção. Listen, Ele estava com medo. he was afraid. Deus falou, vai lá, meu filho. God said, go, child. Quando ele foi lá, And when he went, ele enxergou que os inimigos tinham medo dele. he saw the enemies were afraid of E him. até um sonho de pão lembra que há um inimigo mais poderoso do que eles. Because even dreaming about bread, they were fearing. Eu não He consigo was, entender stronger crente than ter him. medo do diabo. I cannot fathom the fact that Christians fear the devil. Eu não consigo entender crentes que I falam, can't understand. pastor, se manifestar um endemoniado, aí o senhor vem, né? Oh, pastor, if there's a demon possessed, pastor, you have to come. Não. No.
Porque a mesma autoridade que eu tenho, você tem. Because the same authority I have, you have. Essa autoridade não depende de você ser pastora há 23 anos. This authority is not relying on the fact that, oh, I'm a pastor 23 years. Qual o nome da sua filhinha de Rosa? What's the name of Cecília. Qual a that sua idade, child? Cecília? How old are you, Cecilia? 11. 11. A Cecília, aos 11 anos de idade, tem a Cecília? mesma autoridade que eu tenho. Being 11, she has the same authority that I have Contra qualquer demônio. against all demon. Sabe por quê? Why? Porque é no nome de Because this is Jesus. the name of Jesus. Não é no seu nome. It's not in your name. Não é o seu histórico. It's not your life story. Eu me lembro de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás. I remember a story that I heard so many Tinha um years irmão ago. que foi expulsar demônio. This brother went to expel a demon, E o possessed demônio person. falou, você? Quem é você? And the demon said, you? Who are you? Olha o que você fez tal dia. Look at what you've done. Olha o que você fez tal hora. Oh, Começou a that contar day. pecado dele. That moment. And then the demon is talking about his sins. E aí os crentes que estavam perto tudo começaram a ficar assim, né? The Christians are like, Aí o irmão ficou calado. and he quieted down. He shut up. E aí quando ele parou, o And when it capeta stopped, calou a boca. when the devil stopped, Ele falou, você esqueceu mais algumas coisas. he said, oh, you forgot about some things. Tem isso. There's this. E aí ele começou a falar os próprios pecados. And then he began to mention his sins. Ele falou, mas Said, but você esqueceu you forgot. que o sangue de Jesus já me The lavou blood of completamente. Jesus washed me E você vai completely. sair da vida dele And agora em you're nome de gonna Jesus. leave now in the Aleluia! name of Jesus. E saiu. And he Porque você está left. entendendo. You understand? Você tem que ter medo de diabo, You don't medo have de to demônio, be afraid of the medo de não devil, sei o que lá. demons, whatever. Ele está debaixo dos seus He pés. is under your feet. Você está sentado com Cristo nas You're regiões celestiais. seated with Christ Ele está lá in the embaixo. heavenly realms, and he Ele is está lá below. embaixo. He's down Aleluia. there. Você é um com Cristo. You are one with Christ. Então mesmo com medo, você tem que buscar o Senhor. So even when you are afraid, you have to seek the Lord. A palavra de Deus na sua boca vai liberar fé no seu coração. The word of God in your mouth will release faith in your heart. Deixa eu te falar uma coisa. Let me tell you. Para de tentar ser crente telepático. Stop trying to be a Christian here in your Tem mind. muito crente só telepático. There are Christians that are telepathic. They are only Eles acham que é in com a their mente que mind. resolve tudo. They think I'm going to solve this with Mas my pelo mind. contrário, é aqui que tem a crise. No, it's the opposite. The crisis is here. Nós somos o povo da fé, nós We're the people of falamos fé. faith. We speak Nós faith. liberamos fé. We Nós release liberamos faith. a palavra de We Deus. release the word Nós of God. falamos aquilo que ele falou sobre nós. We speak the things that He has already Mesmo spoken quando nós over não us. vemos, Even when we don't see, não we sentimos, don't feel. parece que não está It acontecendo, may seem like nothing is happening. nós falamos. We speak. Em Romanos 8:28 fala que ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Romans 8:28 says, He does all things. He makes that all things work for your good. Então, rejeite a acusação So don't accept accusations. de que Deus não vai te ouvir porque você está com medo. Accusation that God will not hear you because Ele you're te afraid. ouve. He hears you. Agora, é interessante. Now it's interesting. A Bíblia fala lá, coloca para mim 1 João 4:18. 1 John 4:18, the Bible says, Fala o seguinte: no amor in love, não existe medo. there's no fear. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. But perfect love casts out fear, O medo produz tormento. because fear involves torment. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. He who fears has not been made perfect in love. O medo de Deus nos deixa sozinhos. Fear of God brings us to be O alone. medo em circunstâncias que nos leva a nos afastar de Deus Fear of circumstances that lead us away from God é a estratégia do diabo para roubar tudo na sua vida. is the devil's strategy to steal your life. Olha, quando você está passando por um problema, When you're going through a problem, normalmente a primeira coisa que você pensa
normally the first thing you think of O que eu fiz de errado? is, what have I done wrong? Onde está a brecha? Where is the breach? E isso é acusação. That's accusation. Quando você está passando por uma luta, When you're going through a battle, você tem que olhar para Cristo. you have to look at Christ. Você tem que falar, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor está comigo. You have to say, Lord, I thank you because you're with me. Porque vamos falar a verdade. Because let's be Se honest. você procurar a brecha, você vai achar. If you seek the gap, you will find one. Porque essa semana mesmo você tem alguma brecha na sua vida. Because even during the week, you opened Você breaches in discutiu your com life. alguém. Or you had a problem with someone. Você pensou que não devia. You thought things that you shouldn't have thought Você vai of. procurar, você vai achar. You will seek, or well, you will find. Mas para experimentar vitória But you experience the victory sobre o medo, upon fear. você tem que se encher de amor. You have to fill yourself with love. Porque é o amor que tira o medo. Because it's the love that casts out fear. Você está vendo aqui? É quase uma coisa assim, ou um ou outro. Não é uma coisa, é um ou outro. It's either one or the other. Mais amor, menos medo. More love, less fear. Menos medo, mais amor. Less fear, more love. Mais medo, menos amor. More fear, less love. Você está entendendo? Understand? Quanto mais eu me encho do amor de Deus, The menos more eu vou temer. I fill myself with the love of God, the less I will fear. Saiu uma pesquisa uma vez que a raiz de todo medo. You know, the root of all Saiu uma fear, pesquisa uma vez this is a research that que a was raiz released. de todo medo é o medo da morte. The root of all fear is the fear of death. Você não tem medo de andar de avião. You're not afraid of going into a plane. Você tem medo do avião cair You're afraid that the plane will e crash você morrer. and you will die, Não é verdade? right? É o único medo que você tem. It's the only fear you have. Então você não tem medo de andar no escuro por andar no escuro. You're not afraid of walking through the darkness just because it's dark. Você tem medo do perigo que está ali que You're pode te matar. Afraid of the danger that can come to you by Só walking isso. in the dark. That's it. Só isso. That's it. Agora, a Bíblia fala o seguinte, The Bible says, que aqueles que são do Senhor, eles andam na luz. those that belong to the Lord, they walk in the light. Paulo falou que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paul said that to live is Christ, to die is gain. A morte foi vencida. So death was conquered. A morte por crente não é problema. Death for a Christian person is not a problem. Não sei você, eu fico muito aliviado quando eu I falo don't isso. know about you, but I am relieved knowing this. Porque a minha eternidade está garantida em Cristo My Jesus. eternity is A guaranteed in sua Christ eternidade Jesus. está garantida em Your Cristo eternity is Jesus. guaranteed in Christ Jesus. Aleluia. Quando nós morrermos, When we die, é aí que está tudo resolvido. oh, then everything is solved. Isso é bom demais. That's great. Então olha só, vamos ler 2 versículos para nós encerrarmos. And to close, we're going to read 2 verses. Isaías 41:13. Isaiah 41 verse 13. Porque eu, o Senhor, Because I, o teu the Lord, Deus, your God, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. I take you by your right hand and I say, do not be afraid because I am with you. 43:1, Isaías 43:1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, Isaiah 43 verse 1, but the Lord says to you, I created you, que Jacob. te formou, ó I Israel. formed you, Israel. Não temas, porque eu te remi. Fear not, for Eu I te have chamei pelo redeemed nome. you. I have called you by Você your é name. meu. You are mine. Não tema, você é meu. Do not be afraid, you are O Senhor mine. fala para você nessa manhã, não tema, você é meu. The Lord tells you this morning, do not be Não afraid, tema, you are você é mine. meu. Do not be afraid, you are mine. O Pai cuida de você. The Father protects you.
Sabe aquele versículo que era usado antigamente como uma forma de manipulação? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. You know that Bible verse that is so used for manipulation? Oh, woe of those that touch the anointed one. Você é ungido do You Senhor. are Todos nós somos anointed ungidos one. do Senhor. We are all anointed of the E o Lord. Senhor fala, ai daquele que te tocar, meu And the filho. Lord says, Ai daquele woe que te tocar, of minha those filha. that touch you, my daughter, my son. Irmãos, nós vamos rir demais o dia que Satanás for lançado no lago de fogo e Oh, enxofre. we're gonna laugh so hard the day that the devil is thrown in the lake of fire. Isso pode ser uma palavrão para alguns, mas para ele pode ser aplicado. Esse desgraçado vai queimar eternamente. This might be a bad word, but he is disgraced and he will burn forever. E aquilo é a vingança do And Senhor. that is the vengeance of the Lord. É a vingança do papai. It's the vengeance of our daddy. E você vai estar assistindo, And you will be watching porque você já foi julgado em Cristo Jesus. because you were already Aqueles judged que estão in em Christ Cristo Jesus. Jesus encontraram Those who are in perdão. Christ Jesus, they found forgiveness. É interessante. And it's interesting. Lá em Lucas 12:7, a Bíblia fala o seguinte: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Luke 12 verse 7 says that even the one of your hairs, Todos os even cabelos. all the hairs of your head, the top of your head have been Vocês valem counted. muito mais do que pássaros, You're do que worth pardais. so much more than birds. Eu amo esse cara aqui. I love this guy over Eu amo here. muito Israel. I love him deeply. Ele é o meu filho. He's my son. Mas eu não contei quantos cabelos tem aqui não. É muito. But I don't know how many hairstrings he has. É muito cabelo. It's a lot, I can tell. Mas o Senhor fala isso But the Lord says this para nos mostrar to show us o quanto Ele te ama. how much he loves you. Ele fala para você hoje. He says to you, Eu sei que para alguns pode até ser mais fácil, it may be easier for some here né, Copper? to count. Ele é novo. Ele é novo. And Scott's new. I'm not going to do this to him. Mas Ele fala para você até os cabelos da sua cabeça eu But he contei. tells you, even the hairs of your head, I've counted them. Você se lembra? Do you remember Deixa eu achar aqui. Quando Pedro estava andando sobre as águas, when Peter walked on the waters? eu anotei, não sei, acho que tá aqui. Ah, que pena. Mas, Mateus 14, It's in Matthew 14, versículo 30. verse 30. Você sabe a história. And you know how this goes. Tava à noite, It was dark. uma tempestade. There was a thunderstorm. De repente, os discípulos olham, Jesus estava caminhando sobre as águas em And all of direção a deles. sudden, the disciples look and they see Jesus coming their way. Eles acharam que era um fantasma. They thought it was a ghost. E aí Jesus falou: não temas, porque sou eu. Jesus said, "Do not be afraid, it is me." Quando ele fala isso, Pedro When- fala: se é o Senhor, então me chama para mim When andar he sobre as águas. says that, Peter says, "Oh, if it's you, tell me to come." E Jesus fala: vem. And Jesus says, "Then come." E a Bíblia fala que Pedro botou os pés para fora do barco e começou a andar sobre as águas. And the Bible says that Peter went out the boat and started walking on water. E a gente chegou no versículo 30. And then you come to verse 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. When he saw that the wind was boisterous, he was afraid. O que ele teve? What was he? Fala forte. O que ele teve? Say, what was he? Fala medo. He Ele was teve afraid. medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. Próximo. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said, homem de muito medo, por que você teve medo? Oh, man of a lot of fear, why did you fear? Foi isso que ele falou? Is this what he said? O que Jesus falou? What did he say?
Homem de pequena fé, por que você duvidou? Oh, you of little faith, why did you doubt? Deixa eu te falar. Let me tell you. Medo é dúvida. Fear is the same as doubt. Medo é dúvida. Fear is doubt. Eu passei alguns momentos difíceis o ano passado na minha mente. Last year, I've experienced some tough moments in my mind. Que demorou um pouco para eu resolver em Deus. And it took me a minute to resolve everything with God, in God. Porque eu orei muito pela saúde dos meus pais e os dois morreram. Because I ano prayed a passado. lot for the health, the restoration of health in my parents' lives, and they both died. 9 meses, eu perdi os dois. I lost both of 11 them meses. 11 meses. in 11 months. Aí toda vez que eu ia orar, And every time I would go to pray, vinha na minha cabeça, mas não funcionou. it would come in my mind, well, but it didn't work. Ah, mas não funcionou. Oh, but it didn't work. Mas não funcionou. It didn't work. E no início era aquela coisa assim, And in the beginning, agonizante para mim. it was agonizing Acho que eu não to me. falei isso para ninguém. I don't think I shared this with anyone Porque ninguém poderia resolver meu problema. because no one was able to solve my problem. Aí eu parei um dia e falei, peraí um pouquinho. And I stopped one day and I said, Eu não vou guerrear na mente com mente. I'm not going to battle my mind with mind. Eu guerreio mente com palavra. I battle mind with words. Todas as vezes que eu começava a orar ou pensar em algo, And every time I would start praying E esses and thinking about pensamentos vinham. something, these thoughts would come to my mind. aí eu falava, obrigado, Senhor Jesus. And I would say, thank you, O Senhor Lord é bom Jesus. demais. You're so good. O Senhor é muito bom, Pai. You're so O good. Senhor não é só o Deus da cura, o Senhor é o Deus da You're saúde. not only the God of healing, you're O the Senhor God é o of Deus da health. vida. You're the God O of Senhor é o life. Deus da bênção. You're the God of the blessing. Sabe por quê? You know why? A minha experiência não invalida quem Ele é. My experience cannot invalidate who he is. A minha experiência My experience não invalida todas as promessas dele. does not invalidate all of his promises. Tudo que ele prometeu vai se cumprir. Everything he promised will be E fulfilled. aí alguém um dia me questionou, mas como é que você lida com isso, pastor? And one day someone questioned me, how do you deal with this then? Quando eu não tenho explicação, When I have no explanation, eu vou para Romanos 8:28. I go to Romans 8:28. Não sei como que vai ser, I don't know how it's going to be, mas isso vai cooperar para o meu bem, porque ele prometeu but isso. this will work for my good. He promised Todas that. as coisas All things cooperam para o bem will work daqueles que amam a Deus e são for the chamados good segundo o seu of those propósito. that are called upon his name. Não sei como é que o Senhor vai I fazer, don't know how papai, you will do it, mas eu God, sei que o Senhor vai but I fazer. know you will do Eu it. sei que o Senhor vai transformar I know isso you em glória will para o seu transform nome. this Eu in sei que o Senhor vai glory for your transformar name. isso em testemunho. You will transform this Então testimony. lembre-se. So remember, O medo vem fear comes porque nós duvidamos do amor de Deus por nós. because we doubt God's love for us. Pedro olhou as ondas. Peter looked at the waves. Pedro olhou o que estava acontecendo ao redor dele. Peter looked at whatever was happening around him. Aquela tempestade era de Deus? Was that thunderstorm of God? Não, porque Jesus repreendeu a tempestade e ela parou. Because Jesus rebuked the storm. Não é toda tempestade que é de Deus, não, filho. Not every storm comes from God. Se Jesus repreendesse a tempestade e a tempestade era vontade de Deus, ele estava indo contra a vontade de Deus, mas ele repreendeu porque não era de Deus. Because if Jesus was to rebuke something that was coming from God, well, then atenção. he would be wrong. Então, It ali, was not coming from Era o God. inimigo tentando chamar a atenção de Pedro. It was the enemy trying to catch Peter's Olha o attention. problema. Oh, look at the problem. Olha a dificuldade. Oh, look at the difficulty. Olha a doença. Oh, look at the sickness. Olha a falta. Oh, look at the lack. Olha a Oh, perda. look at the loss. Olha ela. Look at O problema é her. sua mulher. Oh, the problem Não, o is your problema é seu wife. marido. No, the problem is o your problema é a husband. economia. No, the problem is o the problema é o economy. Trump. No, the problem is Trump. Não, olha para ele. Look at him. Olha para ele. Look up. Olha to para him. ele, continua caminhando. Continue to walk. É interessante porque Pedro estava caminhando no meio de ondas, no meio de uma bagunça. It's interesting because Peter was walking on the waters. He was Mas walking among the mass. enquanto ele olhava para Cristo, ele tinha paz. But while he was looking at Christ, he had peace. Meu desafio para você hoje My challenge to you this morning. não tira os seus olhos dele, não. Don't take your eyes off of him.
O inimigo vai sempre tentar tirar os seus olhos de Cristo. Não tire seus olhos de Cristo, The não. enemy will always try to take your eyes off of him. Don't take your eyes off of Christ. Se você está me escutando, fala amém. If you're hearing me, say amen. Então escuta mais uma. Now listen to another one then. Ele te ama. He loves you. Você é amado de Deus. You are a beloved child of God. Você é amado de Deus. You're a loved child. Porque Deus amou. Como é que eu sei que eu sou amado? How do I know Porque that I'm Deus loved? amou o mundo. Pode Because he preparar a ceia, loved the irmãos. world Porque Ele amou o mundo de tal maneira so much. que Ele entregou seu Filho para morrer He por gave eles. his only son to die. Para que todo aquele que nele crê Whoever believes não in him morra nunca mais, mas tenha vida shall eterna, a vida not do próprio Deus perish, but dentro have dela. everlasting life inside of them. Amém? Então não aceite medo. Don't accept Não fear. temas. Don't be afraid. Semana que vem eu compartilho os outros. Next week I'll talk about the other ones. Mas não aceite medo. Do not accept fear. Não aceite medo. Volte-se para a palavra. Turn your heart to Toda the vez word. que você começar a sentir medo, fale: eu sou amado de Every Jesus. single time Jesus you morreu por feel mim. afraid, say, I am a loved child. Vamos encerrar orando uns pelos outros? Can we end praying for one another? Dia de ceia é como um jantar, um almoço na casa do Pai. Communion Day is like having a feast in the Father's house. Ele ama os filhos dele estarem juntos. He loves when his children are together. E ele ama quando os filhos dele se lembram He da loves obra do filho, when his children o primogênito remember dele. the work of his Então son. abençoa a vida do seu irmão. So bless someone's life Agradeça ao right Senhor now. pela vida dele ou Thank the dela. Lord for their life. Declara em nome de Jesus Declare in the name uma of semana de Jesus vitória, a week of victory, de graça, grace, de vida, life, de poder, power, de unção. anointing. Pai, nós abençoamos essa família. We bless this family. Nós declaramos em nome de Jesus que We essa declare será in uma the name of semana de Jesus, this muita week will graça, be a week of grace, de muita vida, lots de of muita life revelação. and revelation. E nós declaramos And we declare que nós nos encheremos do seu amor, fill ourselves with que your love, lança fora todo that medo, cast out all que fear. no meio do nosso problema, In the midst of our no meio problems, da angústia, in our no meio anguish, da dificuldade, in our difficulties, nós nos voltaremos we para o will Senhor. turn our heart to E you. o Senhor nos And you livrará, will deliver porque us, tu és bom. because you are good. Em nome de In the name of Jesus, Jesus, o seu Filho, your Son, nós oramos we e te pray agradecemos. and thank you. Aleluia. Hallelujah.